A Covid-19 claramente afetou todos os âmbitos da nossa sociedade e a saúde, obviamente, foi muito afetada. Houve agravamento na saúde da população, no acesso ao diagnóstico oportuno e também ao acesso ao tratamento adequado para todos que necessitam. E o que estamos fazendo para minimizar o impacto na vida e nos cuidados ao paciente? Dentro da oncologia, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica gerou diversos materiais, campanhas, podcasts, infográficos e vídeos, até lives, para informar a população numa página especial chamada Especial Covid. A Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica realizou 2 campanhas muito importantes. A primeira, Fique em Casa, para que os pacientes e toda a população se mantivesse em segurança, para que mais informação sobre a pandemia pudesse chegar às nossas mãos. Já a segunda campanha, chamada Contra o Câncer e Sem Covid, visava para que os pacientes retornassem aos tratamentos, já que os centros em todo o país estavam estruturados para essa retomada. No início da pandemia, nós fizemos uma pesquisa que demonstrou uma redução de 70% do movimento dos laboratórios de anatomia patológica, representando que muitas pessoas estão deixando de fazer um diagnóstico precoce e fazer um tratamento na doença inicial, e o que acarreta um grande prejuízo ao desfecho final, como, por exemplo, o carcinoma de bexiga e de cólon, onde o diagnóstico e o tratamento precoce refletem no desfecho, que é a sobrevida dos pacientes. Nós percebemos um retorno ao nosso movimento normal, as pessoas estão buscando e tendo a oportunidade de fazer o seu tratamento no momento ideal. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica se mobilizou nesse sentido. Produziu guidelines em praticamente todas as áreas, dando atenção à priorização dos casos cirúrgicos e àqueles que poderiam ter o seu tratamento adiado. Também produzimos, no sentido de dar suporte aos nossos associados, um termo de consentimento apropriado para esse período da pandemia. E isso se tornou uma publicação internacional e altamente referendada pelos nossos pares. Os gargalos da atenção oncológica, desde a promoção à saúde, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação, foram intensificados. Mas podemos e vamos mudar essa história. Convido você, agente desse ecossistema, para fazer parte desse movimento e desse debate. Vamos somar esforços e talentos para conhecermos a extensão e a dimensão dessa crise causada pela pandemia e trabalhar em ações práticas, efetivas, inovadoras para resgatarmos o direito à saúde da nossa população. A luta pela saúde contra o câncer é um esforço de todos e para todos. Ela tem cara, tem nome e tem foco: o paciente. Vamos juntos cuidar e salvar vidas e nos orgulharmos no futuro de termos feito parte dessa transformação. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um dia que nós estamos aqui no Simpósio de Enfermagem do Movimento Todos Juntos contra o Câncer. E hoje nós falaremos um pouquinho mais sobre aconselhamento genético e a enfermagem nesse aconselhamento genético. Temos aqui a participação da enfermeira Érica e a enfermeira Natália, ambas trabalham com esse
com esse perfil de pacientes e também nessa área de atuação, e tem uma experiência boa para nós em relação ao trabalho que elas desenvolvem, e vão poder participar para nós um pouquinho das atividades que elas fazem aí juntamente com pacientes, familiares e toda a equipe. Muito obrigada pelas palestrantes por estarem presentes, e eu convido a enfermeira Érica para poder fazer aqui a sua apresentação. Muito obrigada, Érica. Muito obrigada, Natália. Boa tarde, obrigada. Olá para todos. Meu nome é Érica, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora, em nome da Heloísa, a respeito desse convite e também para poder dialogar um pouco sobre essa área, que pode ser uma área desconhecida para os enfermeiros em oncologia, mas que vem sofrendo mudanças bastante significativas nos últimos anos. Então, o que vem surgindo na oncologia, porque essa é uma tendência, é a saúde de precisão. A saúde de precisão é buscar a melhor abordagem para um indivíduo, de acordo com as alterações biológicas, de acordo com as informações moleculares que essa pessoa tem. Então, nós estamos fazendo, nesse exato momento, uma transição entre a teoria da medicina personalizada indo para a saúde de precisão. E o enfermeiro, por que é importante? Porque nós, enfermeiros, sempre tivemos em contato com o cuidado em saúde. Desde os primórdios, quando eram mães e esposas que faziam cuidado dessa família, até para a profissionalização em nome da Florence Nightingale. Então, o enfermeiro, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, tem um papel muito crítico na prevenção de doenças, na promoção da saúde, na prestação de cuidados, na atenção básica, mas também na atenção especializada. E a gente tem a possibilidade de atuar respeitando e ampliando a cobertura universal de saúde, que é proposta principalmente aqui no Brasil. Em relação a isso, como que o enfermeiro vai atuar em genética e genômica? Ele pode atuar desde o enfermeiro generalista, e a genética e genômica está em todos os níveis de atenção, até o especialista em genética e genômica. Então, existem competências que são diferentes, obviamente, entre o generalista e os especialistas. E, de forma geral, a enfermagem genética e genômica lida principalmente com as respostas humanas que os indivíduos, famílias e comunidades vão ter em razão do risco deles ou da presença de uma condição genética. E o enfermeiro, é importante sempre a gente salientar isso como uma força nossa. O foco do enfermeiro é o cuidado e a educação, e isso voltado para o impacto da genética e genômica na população. O enfermeiro, então, trabalha com a atenção às respostas humanas, à experiência das pessoas, aplicando seus conhecimentos, integrando observações objetivas e subjetivas, podendo também construir relacionamentos e, a partir daí, trabalhar como consultor. Para isso, a gente tem que lembrar que existem competências que são gerais para todos os enfermeiros e competências que são específicas para os enfermeiros generalistas. Dentre as competências gerais que eu gostaria de salientar aqui, está a de reconhecer, né, as suas próprias lacunas de conhecimento e também reconhecer o impacto da genética e da genômica na sua prática clínica. Já para o enfermeiro especialista em genética e genômica, uma das atividades é o aconselhamento genético, que é o que eu estou falando nessa apresentação. Para a gente primeiro diferenciar, para lembrar bastante, isso ficar bem claro, porque hoje a gente tem muitos testes e as pessoas confundem muito. Nós temos um câncer que a gente chama de somático e nós temos o câncer hereditário. O câncer somático, ele é fruto de alterações que vão acontecer no tecido tumoral. Como acontecem alterações apenas no tumor, esse tumor, essa predisposição não vai poder ser passada para as suas gerações futuras. Já o câncer hereditário, ele pode ser herdado de uma alteração genética do pai ou da mãe, ou ainda nas primeiras divisões do embrião, tem uma alteração genética que faça com que ele tenha este risco. Lembrando que, por que a gente fala risco e predisposição? Porque a gente está falando de uma doença bastante complexa que tem várias alterações genéticas para acontecer. Mas uma pessoa com câncer hereditário, ela tem um risco significativo
significativamente maior do que o da população geral. Então, aqui nessa imagem, a gente pode ver a diferença, né, entre o somático e o germinativo. E aí, o que a gente sabe, então, é que o somático está acontecendo apenas no tumor, imaginando que seja um tumor de ovário, por exemplo. Já o germinativo, a pessoa recebeu, né, do pai ou da mãe, e aí recebeu essa alteração que a deixa em risco de ter um tumor. Então, a diferença também existe que no somático, a alteração genética está só no tumor, no germinativo, a alteração genética está em todas as células. Então, isso também diferencia na forma da coleta da amostra para verificar a ocorrência desse tipo de câncer. Então, como saber? O primeiro passo é que nós precisamos identificar quais são os pacientes que se beneficiam em relação ao teste genético, ao aconselhamento genético. Depois disso, existe a avaliação de risco. E, por fim, se há a indicação do teste genético com a identificação de uma alteração germinativa, que é daquela figura anterior que eu havia mostrado para vocês. Mas o teste mais importante não é o teste genético, e sim a coleta correta da história familiar. E isso qualquer enfermeiro pode fazer em qualquer nível de atenção. Porque é esta história de saúde, tanto do indivíduo como da sua família, que vão fazer com que surjam alertas para a gente fazer identificação. Né, das bandeiras vermelhas. Existem várias, mas para essa apresentação eu gostaria de destacar 3, porque a gente tem que memorizar, porque são as mais importantes. A idade precoce ao diagnóstico. Então, se eu tenho um câncer de mama por volta dos 30 anos, isso não é esperado. A ocorrência de história familiar. Então, eu tenho a mãe, irmã, 2 irmãs, né, com câncer, seja de mama ou seja de outra alteração. Ou ainda tumores bilaterais. A gente não espera, não é frequente que você tenha, por exemplo, tumores nas 2 mamas. Então, essas são bandeiras vermelhas que vão identificar o indivíduo para que ele seja encaminhado para o aconselhamento genético. O aconselhamento genético ele é algo amplo, ele é um processo que as pessoas vão compreender as alterações e entender qual é o papel que a hereditariedade pode ter na família dele. Esse aconselhamento genético, a gente usa várias teorias, e uma delas que é importante é uma teoria chamada engajamento recíproco, porque existe a questão do relacionamento, as emoções fazem uma mudança importante na compreensão dessa pessoa, e o paciente é resiliente. A gente vem estudando resiliência com bastante frequência. Existem diferentes métodos que se pode fazer aconselhamento, e com essa pandemia a gente fortaleceu a telemedicina como uma possibilidade, mas pode ser realizado o atendimento presencial individual ou ainda o atendimento em grupo. E em oncologia, então, o objetivo é identificar essas famílias e fazer com que a equipe possa propor um planejamento que pode diminuir o risco dessa pessoa em desenvolver câncer. E aí, o encaminhamento, é importante falar, ele pode ser feito pelos profissionais de saúde no geral, né, com a suspeita da síndrome de predisposição, e também quando, hoje isso é bem mais comum, quando o médico quer uma resposta, uma opção terapêutica. Então, isso ampliou bastante a questão do aconselhamento genético. Né? E é importante dizer que quando ele vai para o aconselhamento genético, nós estamos lidando com famílias e não com indivíduos. Então, o processo do aconselhamento genético, ele vai da história familiar, né, da investigação dessa história, passa por cálculos de risco que essa pessoa tem de ter uma alteração genética, passa pelo teste genético e depois, no pós-teste, a equipe vai transmitir o resultado do teste genético e aí a pessoa pode adotar medidas de acordo com o seu risco e de acordo principalmente com a sua compreensão. É um processo não diretivo, ou seja, a gente não dirige esse processo, ele é confidencial e a gente tem que considerar todos os sujeitos nesse processo de saúde e doença. O teste genético germinativo, que é o que a gente está falando aqui, porque é a determinação do câncer hereditário, ele pode ser positivo quando se identifica uma alteração que é relacionada com aquele teste. Ele é indeterminado quando, apesar da história familiar ser muito forte, o teste não consegue identificar alterações genéticas, e ele ainda pode ser uma variante de significado desconhecidos. Todos nós temos alterações genéticas que não estão relacionadas com a doença, mas que nos tornam únicos. E isso pode acontecer no resultado de um teste genético. No pós-teste, então, ou seja, depois que o indivíduo faz, ele retorna para uma outra consulta, e aí o que ele vai ouvir da equipe, né? Qual é a implicação dessa alteração genética para a sua família, para ele e para a sua família. E a partir daí, traçar estratégias que façam com que esse indivíduo
comunique o risco adequadamente para a sua família, que ele adote as medidas que ele achar necessário, e essas medidas elas variam, desde um exame que tem que ser realizado com maior frequência, até, em alguns casos, com cirurgias redutoras de risco, que vão remover um órgão que está sob alto risco de desenvolver câncer. Dizer quais são elas exatamente nessa apresentação não é suficiente por conta do tempo, mas a gente sabe que os manejos existem diretrizes, guidelines que todas as equipes de aconselhamento genético seguem. O teste genético, a gente tem que lembrar que ele pode aumentar o nível de preocupação com essa pessoa que já está passando por um processo de doença. Existe o sentimento de culpa, que passou, que recebeu, então a gente tem que trabalhar bastante essa questão da culpa. A dinâmica familiar ela se desestrutura a depender da forma como esses indivíduos reagem. E, por outro lado, ela pode até aproximar familiares que estavam distantes, mas que têm que compartilhar uma informação em relação ao aconselhamento genético. Então, hoje existem guidelines que estão na ANS para que o indivíduo possa fazer o teste genético. Então, para aqueles que têm seguro-saúde, as operadoras têm que autorizar o teste a depender de algumas características. Então, também é necessário verificar essa autorização. No Sistema Único, a gente utiliza, o teste genético é realizado em instituições de pesquisa ou ligados a alguns projetos, porque esses testes germinativos não estão ainda no contexto do Sistema Único. Então, lembrar que o câncer é uma doença complexa, ele não é só DNA. Obviamente que é uma alteração genética, mas existe toda a interação dessa pessoa com fatores de risco, como o tabagismo, o uso excessivo de álcool, a exposição excessiva ao sol, que vai levar aquele indivíduo a ter uma alteração ou não. Então, não é uma coisa tão simples a gente fazer essa determinação do risco. E a gente tem que lembrar que existe toda uma questão ética que está relacionada com o aconselhamento genético. A gente pode, o indivíduo ele é voluntário, ele vai porque ele quer ir ao aconselhamento, ele não é obrigado a ir. Também, por outro lado, eu acho importante discutir aqui nesse congresso a equidade, ou seja, quem tem acesso ou não, e os acessos serem os mesmos aos indivíduos, aos brasileiros, em razão da nossa Constituição. E aí existe a questão da confidencialidade, dos dados, de como esses dados estão sendo revelados, principalmente hoje com a Lei de Proteção de Dados. Então, existe ainda essa preocupação ainda maior, porque as informações genéticas são particularmente sensíveis a esse tipo de análise, né? E aí, eu termino concluindo, sempre eu gosto muito de colocar uma frase da Florence, porque ela nos remete, né, à essência do que é ser enfermeiro. Então, essa figura da Florence, ainda já na sua aposentadoria, né, depois que ela retornou da guerra, e ela dizia que ela usa a enfermagem, né, usa a palavra enfermagem na falta de uma palavra melhor. Ela tem sido limitada, e as pessoas até hoje acham que isso quer dizer dar um curativo, tirar uma amostra de sangue, mas o enfermeiro tem uma amplitude de atuação, que vai na preocupação de ter, né, a avaliação dessa família, do contexto onde eles vivem, do contexto dos indivíduos, como eles interagem com o meio ambiente, como eles vão reagir. Então, a enfermagem vai muito além daquilo e pode ir além daquilo que a gente interpreta como sendo o papel do enfermeiro. Era isso que eu tinha para dizer, esse é o meu contato profissional, e caso vocês também tenham interesse, nós temos a Sociedade Brasileira de Enfermagem Genética e Genômica, da qual eu estou presidente, e nós estamos abertos para o contato com pessoas que estejam interessadas em aprender um pouco mais sobre essa área. Muito obrigada. Muito obrigada, Érica, pela sua brilhante apresentação. Maravilhoso podermos saber um pouquinho mais sobre a área de atuação da enfermagem, né? Então, o que a enfermagem pode trabalhar e melhorar aí a vivência juntamente com todos os pacientes, familiares, né? Cuidadores e até mesmo os profissionais, porque muitas vezes os profissionais acabam se deparando com algumas dúvidas, com alguns problemas que acabam não tendo aí as respostas, e isso pode nos trazer a nossa realidade atual. Convido a enfermeira Natália
para falar também um pouquinho. Ela vai falar um pouquinho sobre as ferramentas de avaliação, né, no aconselhamento genético, e vai trazer também um pouquinho da experiência para nós. Seja bem-vinda, Natália. Muito obrigada. Boa tarde, eu sou a Natália. Queria muito agradecer esse momento de estar aqui com a Heloíse e com a Érica, para poder falar de um assunto que para mim faz todo sentido dentro da enfermagem e é o que eu escolhi para seguir, né, esse caminho na minha vida. Vou falar de ferramentas de avaliação no aconselhamento genético, né? Então, como a Érica disse, o aconselhamento genético ele é todo um processo que tem a intenção de ajudar os indivíduos e as famílias a se adaptarem às questões médicas, né, as psicológicas, relações familiares, entre outras relações que estão associadas a uma possibilidade de ocorrência, né, de um distúrbio genético. Dentro da oncologia, o objetivo, um dos, né, objetivos principais do aconselhamento genético oncológico é identificar aqueles indivíduos que são portadores de síndromes de predisposição hereditária ao câncer. A Érica colocou de forma muito clara que é importante estar atento aos sinais das bandeiras vermelhas, porque assim a gente consegue captar para o aconselhamento genético famílias que possam estar em riscos e assim fazer todo o processo de avaliação para que elas tenham, então, um amparo adequado com esse olhar. Todo o aconselhamento genético, principalmente o oncológico, que hoje ainda vem com aquele estigma por conta, né, da patologia, ele traz algumas questões, né, que são complicadas. E, por isso, a comunicação é o carro-chefe desse processo. Então, a gente sempre tem na comunicação, né, uma pessoa que vem para dar a informação e a outra que recebe. Só que no aconselhamento genético oncológico, como é uma alteração genética que pode estar dentro da família como um todo, a gente não tem um indivíduo só. Às vezes a gente tem vários indivíduos, né, vários familiares dos quais a gente precisa se comunicar. Então, o que acontece? Muitas vezes, o que é visto na realidade, também na literatura, amplamente publicado, é que existem algumas implicações do aconselhamento genético e do teste genético, né? Então, o que acontece? Tem um alto nível de preocupação com a saúde, as pessoas acabam tendo sentimentos de luto e de culpa, tem sentimento de relacionamento danificado na família, tem sentimentos dos pacientes que eles podem não entender muito bem. Então, tem uma gama de questões que vêm com o aconselhamento genético e por conta do teste genético, né? Então, quando ele vai ser encaminhado para o aconselhamento genético, é muito importante a gente lembrar que toda a informação que vem não vai afetar só um indivíduo que foi encaminhado, mas vai afetar a família como um todo. Então, o que é o conceito de família quando a gente vê dentro da genética, né? Porque hoje a família a gente vê amplamente dizendo que não é só o laço sanguíneo, né? Muitas vezes as pessoas veem que divide a mesma casa, compartilha o mesmo fogão, tem laços afetivos, né? Ou é um local de transmissão de valores, tradições. A família tem a nuclear, que pode ser pai, mãe, filho, né? Ou uma família mais extensa. Mas aqui na oncogenética, como é uma alteração genética, né, que vem desde lá das alterações germinativas, a gente foca com relação aos laços sanguíneos. Mas não deixa de fora aqueles que fazem parte da família, mesmo que não tenha a divisão desse laço sanguíneo, né? E o que a gente vai precisar avaliar um pouquinho nessa família no contexto saúde e doença, né? Qual é o contexto da atenção, né? Quando a gente vai avaliar a família, onde ela está? É um tumor de mama? É um tumor coloretal? Então, qual que é o contexto que ela está vivendo? Qual que é a realidade dessa família, né? Ela tem um plano de saúde? Ela não tem plano de saúde? Ela não tem condições de entender naquele momento? Então, o que está acontecendo no aconselhamento genético? E qual o momento do ciclo vital da família, que a gente vai falar um pouquinho rapidamente, que é uma forma de avaliar também se tem uma indicação, né, de intervenção na família, porque para auxiliar essa família a entender todo o processo, ou se tem alguma contraindicação, né? Porque a gente pode perceber que quando a gente vai interferir dentro da família, questões de autonomia e segurança, né, do próprio paciente, porque a gente vai passar uma informação que veio de um paciente para toda a família, e isso pode causar alguma questão
ética, né, que é complicada, porque às vezes não tem vínculo dentro dessa família e acaba perdendo a individualidade do paciente daquela questão de eu não quero compartilhar informações, né? Então, algumas ferramentas que a gente vem utilizando dentro do aconselhamento genético vem justamente para tentar amenizar essas questões que podem ser desconfortáveis, que foi até o que a Érica trouxe para a gente, que é esse alto nível de preocupação com saúde, questões quando envolvem crianças, quando testar, quando não vai testar, questão de já ter um luto, que já se vive um luto prévio por conta de ter uma doença, mas sendo que é um risco de ter. Qual que é a percepção de risco desses indivíduos, né? Então, isso é muito importante, porque muitas vezes toda a compreensão de risco, todo o manejo, ele vai ser influenciado pelas experiências próprias do indivíduo, né, e da própria família. E também cada indivíduo ele vai diferir da forma de vivenciar por conta de tudo que ele já viveu dentro daquela família e fora. Quando a gente vai ver a família, a enfermagem usa um modelo, né, que é muito rico, que é o modelo de Calgary, de avaliação familiar. Então, ele vai utilizar tanto a estrutura da família, o desenvolvimento e o funcional. Esse é só para ver o quanto que a gente abre, então, na estrutura, quantas pessoas tem, qual que é o desenvolvimento dessa família, a funcionalidade de cada um dentro dessa família, né? Então, é um processo que a gente consegue ver e avaliar ao longo do tempo se tem modificações nessas famílias, porque a família é dinâmica, pessoas nascem, pessoas são diagnosticadas, pessoas morrem, né? E a gente consegue, a partir daí, elaborar algumas estratégias de intervenção, né? O ciclo vital da família é uma outra ferramenta que a gente pode utilizar, porque cada família está vivenciando um momento, né? Então, por exemplo, se eles estão no momento de fase de aquisição, é aquele momento onde tem uma expectativa de ter um filho, como é que a gente vai dar o resultado de um teste genético para uma mulher que já está grávida e pode ter passado uma alteração, né, para esse bebê, ou se ela tem a possibilidade, antes de engravidar, de fazer um diagnóstico pré-implantacional para conseguir, então, minimizar os efeitos do risco. Então, como que a gente conversa? Ou se já é uma fase mais madura, onde os filhos já saíram de casa, só tem um casal de idosos dentro da casa, como que vai ser comunicar? Então, quando a gente avalia e consegue olhar com uma questão teórica, né, a família, a gente consegue entender todo esse processo do ciclo vital e elaborar uma forma de comunicar mais adequada. Outra forma muito importante, depois que a gente avalia, né, a família, o ciclo vital que ela se encontra, a gente tem uma outra estratégia que é o uso do genograma, que é esse desenho, que nada mais é do que aquele heredograma que a gente fazia na escola, que são os quadradinhos dos homens, as bolinhas das mulheres, só que dentro dele a gente consegue ver onde tem esses riscos coloridos, né, que a gente tem as relações familiares. Então, a gente consegue desenhar quem se dá bem, quem não se dá bem, se já teve relação de violência, né, na família, se as pessoas estão próximas ou não. E aí, junto, a gente tem o ecomapa, né? O ecomapa é a relação da família com o meio externo. Então, o que é importante? A igreja é importante, aula de dança, o que faz com que aquela família se movimente e cada indivíduo vive da sua forma particular também. Então, essas ferramentas elas são muito utilizadas porque agregam o heredograma, que é aquilo que veio do aconselhamento genético, né, desde o começo, que a Érica mostrou, que a gente vai colocar todas as informações clínicas, né, relacionadas à oncologia, tanto do paciente quanto da sua família, e adicionado a isso, a gente coloca como que essa família convive, quem que mora junto, quem é o núcleo mais próximo, quem é a pessoa que é cuidadora. Então, a gente consegue ter, num gráfico, uma história muito rica de uma família. Aqui é só um exemplo para ver o tanto de relações que a gente consegue ter dentro de uma família, e o que pode acontecer, né, quando a gente avalia. Porque se vocês verem num primeiro momento, quando a gente faz só para ter a visualização mesmo, sem explicar detalhadamente, mas num primeiro momento a gente vê os verdinhos aí. Então foi quando a família chegou pela primeira vez com a gente desenhou, a relação estava tudo bem, mas aí quando ela fez um teste genético, teve algumas questões que os filhos não queriam testar, a mãe queria que os filhos testassem, né? Então aí acabou causando um desconforto dentro da família. Então, como enfermeiros, a gente consegue avaliar e melhorar todo esse processo de comunicação. E aí tem, para englobar tudo isso, o Practice. O Practice ele é uma ferramenta
utilizada, né, para auxiliar todo esse processo na família, né? Então, que ele vem trazendo as questões assim de como você vai preparar, de como que é a relação dentro da família, de como que é a questão afetiva na família, se as pessoas se comunicam, né? Se você tem essa questão de como que as pessoas elas estão, além do que interagindo com o meio de fora, né, da família, o que é um suporte para ela e como que a gente pode lidar, como que a gente consegue, então, acessar essa família. Então, a gente tem etapas, né? Só que quando a gente tem etapas, às vezes a gente fica rígido e tenta seguir etapas. Só que cada família é de uma forma, cada um vivencia de uma forma todo o processo que vem acontecendo. Então é interessantíssimo que a gente tenha tudo isso fundamentado, né, como forma crítica, como forma da gente ter todo esse conceito, mas que durante a prática a gente tenha dentro da gente tenha essa percepção que a família é um sistema mais complexo do que está escrito no papel, né? E que cada sistema tem suas particularidades. Então, para a gente avaliar a família, a gente usa a teoria, mas na prática a gente tem que ter a sensibilidade, que é algo que o enfermeiro traz muito bem, né, desde a sua formação na graduação, que é ter a sensibilidade do entrar num ambiente e perceber qual que é o seu papel de acordo com as necessidades integrais de cada um, né? E aí tem a questão da privacidade, que deve ser fortemente considerada. Então, até que ponto a gente pode conversar com o outro dentro da família, sendo que a gente começou uma consulta com um indivíduo só. Como que a gente vai abrir isso? Tem que ficar bem claro com o indivíduo quando ele chega, então, para a gente avaliar essa família e ver se vai ser uma comunicação efetiva, se as pessoas vão seguir as estratégias de prevenção por conta da alteração genética que elas já apresentaram ou não. Então, se a gente está perto da crença, do que elas acreditam, daquilo que faz sentido para indivíduo e família, a gente consegue deixar eles cada vez mais perto, né, da prevenção e do controle do câncer. E, assim, usar os protocolos, né, com toda essa sensibilidade é importante, e o não julgamento, porque a escolha do outro não necessariamente é a mesma que é a sua. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade e cuidado. Não é deixar de passar a informação, mas é passar a informação com o cuidado de não interferir nas crenças, não passar um julgamento do que é melhor para o outro, né? E é isso, personalizar o atendimento vai garantir de forma melhor, né, a atenção integral. Hoje a gente personaliza as drogas, que elas são drogas-alvos, que vão direto onde precisa, então a gente também precisa fazer com que o atendimento seja personalizado, que faça sentido. O meu contato está aqui também, se alguém quiser entrar em contato, mas eu enfatizo muito, não é uma frase da enfermagem, mas é algo que faz muito sentido para a enfermagem, que é conhecer todas as técnicas, todas as teorias, mas quando a gente toca uma alma humana, a gente precisa ter sensibilidade de ser outra alma humana. Muito obrigada. Muito obrigada, Natália, pela sua participação. Foi maravilhoso e aí mostra também, né, uma outra parte da atuação do profissional enfermeiro dentro do aconselhamento genético. Né? Então, a gente tem várias vertentes, a gente tem várias situações em que nós podemos estar incluídos. Né? E eu tenho uma pergunta para cada uma. A Érica, eu queria saber, Érica, em relação à questão legal, como que está para a enfermagem a questão legal diante das situações que nós já vimos anteriormente, né, dentro da genética genômica e também no aconselhamento? Como que é para a enfermagem hoje? Obrigada pela pergunta. E também muito pertinente. O que a gente pode dizer agora, nós estamos bem felizes com os avanços que tivemos, mas a gente precisa avançar mais. O COFEM regularizou e reconheceu a enfermagem genética e genômica como uma especialidade em 2018. E também, um pouco anterior a isso, em 2014, nós tivemos uma resolução do COFEM que nos garante, né, a atividade de aconselhamento genético. Então, a partir daí, nós fomos tendo algumas conquistas e agora, né, nós temos a perspectiva, nós já tivemos um edital de especialistas que foi no ano passado, teremos outro esse ano,
E também já vamos discutir, junto ao Ministério da Saúde, as residências multiprofissionais, que vão incluir o enfermeiro, uma em genética e genômica e outra em aconselhamento. Então, para 2023, 2022, a gente acredita que tem algumas novidades bem importantes. E eu gostaria sempre de agradecer o papel do COFEM e da ABEM, do qual a sociedade faz parte, porque eles têm nos dado todo o suporte para que a gente possa avançar, para melhorar a nossa atuação e, obviamente, o cuidado que a gente presta aos pacientes. Muito obrigada, Érica. É muito bom saber que a gente tem aí muitas evoluções dentro da enfermagem e que nós temos o apoio no caso do Conselho, né? E também da Associação Brasileira de Enfermagem, né? Agora para a Natália, né, Natália? Eu já tinha até comentado com você em relação a essa questão. A sua fala me traz diretamente a uma disciplina que nós abordamos dentro da graduação, né? Que é a enfermagem na família, que a gente vê desde o ciclo, desde o nascimento até a morte, e aí a gente consegue avaliar. E essas ferramentas com as quais você abordou hoje, que são utilizadas, muitas vezes os próprios graduandos colocam para a gente, né? Mas eu vou usar isso em algum momento, então eu acredito que essa seja a resposta, né? Para muita gente. Mas diante dessa situação, como que é para você trazer à tona aquilo que você viu lá quando você estudou no começo, né? E o que é para você trabalhar com essa ferramenta de avaliação que é considerada hoje muito importante, essas ferramentas, porque são várias, né? Muito importantes nessa área de atuação para a enfermagem. O que é importante assim, enfatizar é que a área de aconselhamento genético é considerado uma área de alta tecnologia, né? Só que a gente usa ferramentas que estão em uso desde a atenção primária, e elas continuam em uso até em setores com alta tecnologia, né? E faz todo sentido para a gente, porque o indivíduo ele é integral, então ele vai começar desde a porta de entrada do sistema de saúde até usufruir da atenção terciária ou de altas tecnologias. Então, isso tem que ficar muito claro, até mesmo para os alunos de graduação, que tudo aquilo que a gente vê no começo, né, da graduação, que parece que não faz muito sentido entender onde o indivíduo vive, quais são os postinhos que estão ali ao redor, aonde vai encaminhar, porque depois esse paciente ele volta para casa, né, do hospital. Então, quando ele volta para casa, como que a gente vai fazer essa contra-referência? Então, se a gente já tem um genograma, né, se a gente já tem tudo estruturado, a gente consegue passar de um serviço de alta complexidade para um serviço de baixa complexidade, né, em relação à tecnologia, para que os serviços se comuniquem. Não é algo que funcione assim no nosso mundo, né, mas a gente tem as nossas expectativas e as nossas realidades, e aí a gente vai tentando articular da melhor forma possível. Então, acho que é mais ou menos isso. Perfeito. Eu agradeço imensamente a presença de vocês duas. Com certeza eu aprendi mais um pouco também, né? Que nós aprendemos sempre. E é muito bom nós podermos contar aí com as novas áreas de atuação para a enfermagem, né? E podermos também trabalhar isso em todo o contexto, justamente por conta da ampliação que nós temos aí do nosso trabalho e os focos de atenção que são importantes. Logo nós vamos abrir aí para perguntas, né, no dia da apresentação, e eu agradeço muito a participação de todos. Tá? Muito obrigada e até um próximo momento. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, Natália. Boa tarde, Érica. Sejam bem-vindas. Estamos aqui novamente, né? Juntas e hoje ao vivo, para que nós possamos aí desenvolver um pouco mais do exercício de educação em saúde, né? Que é muito importante para a nossa área. E estamos com algumas perguntas já sendo colocadas, hein? Olha só que interessante.
Eu vou já ler para vocês. Eu agradeço primeiramente aí a vocês, né, toda a colaboração, e vamos lá. A Daniele Moraes, ela fez uma pergunta em relação ao teste genético, tá? O teste genético, ele pode ser realizado sem o diagnóstico de câncer? Por exemplo, histórico de CA de mama em bisavó, avó e mãe? Então, essa é uma pergunta interessante, né? Pode, às vezes o que acontece? Existe a história familiar de câncer, mas não há ninguém com câncer disponível para o teste. O mais importante, obviamente, né, e por isso que a história familiar, como a Natália falou, precisa ser muito bem explorada, é realizar o teste no indivíduo que tenha mais chance de se identificar a alteração genética. E nesse caso, seria uma pessoa com câncer e com diagnóstico mais jovem, ou um câncer raro, etc. Neste caso que ela menciona, me parece que não tem, os bisavós e avós não estão disponíveis para o teste, pode ser realizado o teste genético numa pessoa sem câncer, mas é importante a gente pensar em duas observações. Primeiro, a ANS não cobre esse teste, a não ser que já tenha sido identificada a alteração em alguém na família. E segundo, como nós todos somos feitos de 50% de conteúdo genético da mãe e 50% de conteúdo genético do pai, quando nós temos um filho, a gente vai passar uma metade ou a outra metade. E o que pode acontecer? Eu posso ter, por exemplo, 2 irmãs que não têm câncer e elas querem fazer o teste genético. Se faz o teste genético numa das irmãs e aí não se acha identificar a alteração. O que pode ter acontecido? Ela não tem, como ela não tem câncer, a gente vai ficar na dúvida e ela realmente não recebeu a alteração. E a alteração pode estar na outra irmã que não tem câncer. Por quê? Cada vez que vai ter um filho, você tem 50% de chance de passar essa alteração genética. Então, é possível fazer. Como eu falei, o teste sempre tem um caráter voluntário, ele não pode ser diretivo, a gente não vai direcionar, e o indivíduo vai tomar a decisão. Porém, quando ele vai tomar essa decisão, essas informações que nós estamos falando com vocês, a gente também passa para o familiar, né? Obrigada, Érica, pela resposta. E aproveitando, eu queria, assim, só ver uma questão, tirar uma dúvida também, né, e colocar algumas coisas, como você mesmo colocou, não tem cobertura hoje, né, pelo SUS, e particular, normalmente o convênio também não tem convênios, a maioria deles não tem cobertura, e hoje, alguns laboratórios que são específicos que realizam esse teste, né? Então, não são todos os laboratórios que têm aí essa condição. Eu queria ver com você, Érica, essa é uma outra pergunta, tá? Em relação a essa situação, né? Quando não tem disponibilidade no SUS, a gente sabe que existem alguns estudos e que esses pacientes que têm essa necessidade são incluídos e tem o custo arcado pelo patrocinador aí da pesquisa, né? No caso dos pacientes do SUS que não têm recurso e não podem realizar particularmente, ou não se encaixam em alguma pesquisa, vocês sabem informar se tem algum outro meio de realizarem esse exame ou não? É uma pergunta interessante e eu vou deixar uma parte para a Natália responder, até porque ela vem de um hospital que atendia pacientes do SUS, né? Nós hoje trabalhamos no hospital que temos pacientes de operadoras e pacientes que
pagam, né, as consultas. O que a gente pode dizer em relação às operadoras? Existe um rol da ANS, acho que aqui no TJCC é um dos lugares onde mais se discute isso, que coloca alguns critérios para o paciente ter a cobertura pela operadora. Alguns tumores, alguns pacientes conseguem fazer o teste porque tem esse critério. Então, por exemplo, hoje em dia, qualquer paciente com câncer de ovário, o convênio deveria cobrir o teste genético, né? Independente da idade. Já câncer de mama precisa ter ou a idade ou a história familiar, são acho que uns 8 critérios diferentes. E outros tumores já é bem mais difícil fazer o teste de fato, mas existe essa cobertura. O que também acontece, e aí também está a importância do enfermeiro nessa hora, é que os contratos anteriores, eu acho, a 1998, não têm cobertura, independentemente de ter ou não a indicação do teste genético. Em relação ao SUS, o que sabemos, eu acho que a Natália pode falar, de alguns hospitais que têm realizado o teste genético, mas eles têm estratégias relacionadas à pesquisa, a gente pode citar. E aí eu vou também jogar para a Natália a questão da história, qual é a ferramenta que a gente vai usar. Na verdade, eu estou na oncogenética, há 20 anos, mas a popularização, né, a redução de preço, a acessibilidade das operadoras, ela é muito recente, são 5 anos atrás, mais ou menos. Nesse outro período, a gente usava de outras estratégias, porque o importante que a gente precisa frisar aqui é que, claro, hoje a gente tem algumas coisas diferentes em relação ao teste genético em câncer. Então, não é para a importante missão de orientar a família em respeito ao diagnóstico precoce ou medidas de redução de risco. Hoje, quando a gente fala de câncer de mama, ovário, pâncreas e próstata, a gente também está falando de oportunidade de terapia. Então, a gente mudou um pouco esse cenário. Mas, independentemente disso, a gente consegue, como a Natália falou, na atenção básica, trabalhar na orientação dessas pessoas. Perfeito. Eu acho que a Natália quer fazer alguma colocação também. Sim, quero. Eu vou aproveitar o gancho, né, porque no SUS existem algumas instituições que têm, sim, alguns estudos, né, e que dão amparo para a realização do teste genético ou para o familiar, né, ou para o indivíduo que teve câncer, ou para o indivíduo que teve câncer, mais alguns familiares de primeiro ou segundo grau. Tem outras instituições que vivem com a filantropia, eu trabalhei, né, eu tive a oportunidade de vivenciar lá em Barretos, por exemplo, no Hospital de Amor, que tem, então, o teste que é oferecido para os pacientes que fazem o tratamento lá, e caso venha um resultado positivo, os familiares também podem passar e ter esse acesso, né, ao atendimento da oncogenética. Então, tem algumas estratégias, já que a gente não tem ainda oferecido pelo SUS, né, esse teste, a gente consegue alguns meios. Ainda tem alguns laboratórios que oferecem pacotes gratuitos, né, de acordo com o tipo de caso e assim por diante. Mas o teste genético, ele é muito importante, porque a gente consegue fechar o diagnóstico e realizar toda a avaliação e estrutura, né, de prevenção, né, de acompanhamento prospectivo, mas também, quando a gente tem a história familiar bem fundamentada, a gente consegue se basear por ela as estratégias de prevenção e controle. Então, se nós temos numa história familiar, muitos casos de tumores de mama, ou casos de tumor de ovário, a gente já consegue entender um pouquinho qual síndrome ela se encaixa. E assim a gente consegue, então, estruturar uma estratégia de prevenção, de controle de câncer a partir da clínica. A gente sempre fala que a clínica é soberana, né? Porque a gente tem a história familiar como um padrão ouro ali, né? Que a gente traz. E os estudos mostram que os pacientes que relatam a história familiar, a gente tem um 75% de que tudo aquilo é muito verdade. Então, a gente pode acreditar em tudo aquilo que os pacientes trazem como história familiar. E é claro, se a gente tiver a possibilidade de ter os laudos dos familiares, né, dos resultados das biópsias, ou as
atestados de óbito, para quanto mais rica for a informação daquele dedograma, né, da obtenção da história familiar, a gente consegue ainda mais se respaldar por ela, para ter estratégias de prevenção, né, sem o teste genético, né? Então, a gente começa com uma, que a gente até fala, né, através de estratégia de atenção primária mesmo, a gente consegue abrir um leque imenso de prevenção a longo prazo dessa família. Perfeito, obrigada, viu, Natália? E é bem importante colocar isso, né, justamente por quê? Porque muitas pessoas acabam não vendo a importância da atuação do profissional enfermeiro diante dessa situação. Então, o enfermeiro é um profissional chave ali. Por quê? Porque todos os dados são coletados na primeira consulta com o enfermeiro. Todos não, né? Começam-se a preencher ali todos os dados, incluindo as ferramentas, né, de avaliação com o profissional enfermeiro, né? E isso é uma situação muito, que eu digo, muito bonita do profissional, né? E muitas vezes as pessoas colocam, poxa, mas às vezes chega algum médico com o genograma e ecomapa, né? Eu já me deparei com uma situação dessa e ele trouxe para mim a ficha na sala e falou assim, o que é isso que está no prontuário do paciente? O que é esse desenho que está no prontuário do paciente? Né? E isso, assim, médico da atenção básica, que não tem o conhecimento, né? E aí a gente explica para eles, e eles mesmos falam, nossa, que interessante que é isso, né? E colocam da importância, e aí eles começam a utilizar aquela ferramenta na própria consulta, quando o paciente vem com alguma queixa, até fazer o encaminhamento, né? Então, é super importante isso. Enquanto não faz o encaminhamento, fica lá na PS, né? Uhum. É que, infelizmente, ainda é pouco explorado todas as ferramentas que a gente vê na atenção básica, nas cartilhas e nos ensinamentos que tem, né, do Ministério, desde a atenção primária. O Practice, por exemplo, né, que a gente vê que tem todo aquele caminho de avaliação familiar, ele é dado um dos treinamentos da atenção primária em saúde para avaliação de família, né? Então, é pouco explorado isso nos outros níveis de atenção, né? E pode ser uma ferramenta muito rica que vai nos auxiliar, né, a conduzir todo o acompanhamento dessa família de uma forma muito mais coerente, que faça sentido para ela e que a gente consiga garantir que ela acompanhe, né, a prevenção de forma adequada, né, e de forma um pouco menos pesada, né, pensando em oncologia, em todo o processo. Então, é importante mesmo isso, ter essa vivência, né, de todas da equipe participando. Eu queria só complementar uma questão, né, que foi uma das perguntas que a Heloísa fez na gravação, que é como que a gente usa a ferramenta, né? A Natália mencionou a questão da você ter só a história familiar, quer dizer, você ter a história familiar ali como única ferramenta para que o médico, óbvio, tome decisões em relação ao segmento do paciente. E a Natália falou dessa questão de você ter as comprovantes, né? Da família. Por quê? Também baseado em pesquisas, a gente percebe que para que a família possa relatar para o profissional de saúde a sua história familiar, em alguns tipos de localização, isso é bem difícil para que eles consigam entender, para que eles se lembrem, né? Então, primeiro, tumores abdominais são bastante difíceis, né? Então, isso faz toda a diferença entre ter um tumor de colo de útero e um tumor de endométrio. Os dois estão no útero. E ali é uma região abdominal. O paciente pode falar, olha, é um tumor ginecológico, então pode ser útero, endométrio, trompa, ovário. Então tem uma questão. Muitas vezes é óbvio que o paciente vai se lembrar daquilo que foi mais impactante na história. Então, às vezes, ele vai se lembrar, por exemplo, olha, teve um tumor no pulmão, e na verdade não era um tumor, né? E a pessoa morreu disso, quer dizer, óbvio que o diagnóstico é importante, mas a questão do óbito, da morte daquela pessoa, é algo que fica na imagem, a pessoa pode associar.
Não, morreu de um tumor de pulmão. Na verdade, a pessoa teve um tumor de mama, que começou lá, e depois ele teve uma metástase pulmonar. Para a avaliação da oncogenética, o dado câncer de mama é o dado que vai basear toda a indicação de teste. Então, tem essa questão, né, da dificuldade, as famílias, agora melhorou bastante, mas ainda há uma dificuldade da família conversar sobre isso, então o genograma tem essa importância. E às vezes você tem, os estudos também falam, quanto mais distante é o parentesco, mais difícil fica. Fica difícil hoje, na estrutura familiar que a gente tem, a gente saber da história de saúde de um primo que mora em outra cidade, o Brasil também é continental. Então, o genograma também serve para identificar essas possíveis lacunas que vão existir na história clínica, em razão de várias questões. A gente tem pacientes que são adotados e não conhecem a história da família, né? Então, aí fica difícil realmente para a gente conseguir ter uma base. A gente tem pessoas, isso não é muito infrequente, aliás, é até um dos critérios da ANS, a pessoa tem um câncer de mama e ela não conheceu a história do pai, porque o pai abandonou a mãe, e ela logo, quando era pequena, então, quer dizer, ela não tem nenhuma referência de um dos lados da família. E tudo isso também é feito, e isso também o enfermeiro vai captar, como a Heloísa falou, né? Qual é a importância? Porque a gente vai captar, às vezes não é na primeira vez que o paciente vai, né? Porque, como a Natália e eu frisamos, é um processo, ele não é uma coisa estanque. A gente conhece pessoas, eu trabalhei em outro hospital que eu conheci famílias, né? Não é nem pessoas só, mas as famílias por anos, a sua dinâmica familiar, e a mesma coisa, a gente veio para cá em 2019, a gente começa um contato, uma jornada longa com essas famílias. Então, tem todas essas questões, e o enfermeiro já tem sempre esse olhar para tentar a escuta ativa e também para atenção a esses aspectos da comunicação. Olha só que interessante, né? E aí entra a importância do enfermeiro no acolhimento, né? Então, ele chega e é no acolhimento que nós vamos conseguir identificar muitas coisas. E no decorrer do acompanhamento é que nós vamos utilizando as ferramentas de avaliação, né? Exatamente. Não é na primeira vez que ele chega ali. Primeira vez a gente vai colher o histórico e vamos começar a estruturar todo um processo. Então, isso tem que ficar bem claro para todos, né? Então, não é no primeiro contato, né? Então, isso é bem importante. Tem mais uma perguntinha aqui. Como o paciente pode ter acesso ou informação sobre o aconselhamento genético? O médico ou o enfermeiro deve informar? Ou as associações de pacientes podem auxiliar nessa divulgação? Nath, acho que você queria fazer o comentário e acho que você emenda a resposta. Não, é que eu ia dizer justamente mais ou menos isso, na verdade, né, que é tudo um contínuo, né, e as informações vão vindo sobre o aconselhamento genético, né, principalmente quem está dentro da oncologia, se é um paciente que já está passando por isso, ele já começa a ter essa informação. E aí a gente tem que tomar cuidado também com esse bombardeio de informações, né? Então, assim, o médico vai para uma perspectiva, o enfermeiro por outra, né, para tentar abordar e não ficar também repetitivo, né, Érica? A gente tem muito esse cuidado e participando junto das consultas para que não fique falando sempre de forma pesada, né, para o paciente. Então, a busca da informação hoje ela está sendo mais difundida, né, com relação ao aconselhamento genético, porque, como a Érica falou, ela está há um tempo já trabalhando, mas hoje que já está vindo, né, a genética e a genômica dando esse boom, né, de foco, né, principalmente na terapêutica. Mas as informações, claro, podem ser buscadas também com as associações. Hoje já está bem mais difundido, mas o médico ele tem um foco, né, para passar a informação do aconselhamento genético, quais são as intenções dele, e a enfermagem também tem um outro foco para passar as intenções, né, do cuidado. Então, são formas diferentes e a gente toma esse cuidado, por isso que é importante a equipe multi, então é importante ter o psicólogo também, e as informações podem ser buscadas por diferentes profissionais, porque cada um vai trazer o seu olhar, a sua ótica e a sua importância para o aconselhamento genético, né?
Legal, Natália, obrigado pelas suas colocações. A gente viu aqui no chat, né, tem bastante colocações. Nós gostaríamos, por favor, de vocês colocarem mais perguntas, aproveitar aí que nós temos mais 20 minutos, né, nós podemos continuar por mais 20 minutos, e seria interessante se vocês mandassem aí mais perguntas para nós, tá? E a gente está aqui para poder responder mesmo, né? Eu queria só complementar aqui, acho que uma questão que também veio dessa última pergunta, né, que é relativa ao enfermeiro ou ao médico. A gente sabe que tem algumas questões burocráticas. Obviamente, quando geralmente a operadora vai pagar, por exemplo, pela consulta de aconselhamento genético ou por qualquer outra atividade, e tem que existir um encaminhamento médico, né, formalmente, para um serviço ou para o mesmo serviço em prontuário, isso está registrado para que a operadora pague. Mas, independentemente disso, nós enfermeiros que trabalhamos, né, e aí eu vou estender muito fora do aconselhamento genético, todos os enfermeiros da oncologia, a gente tem uma possibilidade, eu acho que isso é uma das áreas talvez onde mais exista essa comunicação dentro da equipe multi. Então, o enfermeiro pode prestar atenção a essas bandeiras vermelhas que a gente trouxe e alertar o médico que às vezes está com foco em uma coisa muito específica, né? E a gente usa como exemplo aqui na BP, essa figura já existe em vários outros hospitais, da enfermeira clínico especialista, que é um termo, vou usar esse que é o mais fácil, mas tem a enfermeira navegadora, tem um monte de coisas. E essas enfermeiras elas trabalham, como elas têm um foco e elas têm mais ou menos uma especialidade, então, por exemplo, eu tenho enfermeira que vai trabalhar com as pacientes com câncer de mama, ela já tem um olhar para identificar quais as pacientes se beneficiam do teste. E outra coisa que a Nath disse muito importante é o tempo, é o momento, porque é também importante entender em que momento este paciente, essa pessoa, está na sua trajetória da questão da doença. Porque ela recebe bombardeios sucessivos. Eu sempre dou esse exemplo, porque a gente tem que tomar esse cuidado. A paciente estava, eu vou fazer uma coisa fictícia, mas eu acho que muita gente vai se identificar. Você tem uma mulher de 35 anos que estava programando o seu filho para o ano seguinte. E aí, antes disso, ela resolveu fazer um check-up. Nesse check-up, ela descobriu que ela tinha um nódulo. Então, primeiro, ela tem um nódulo, vai fazer a biópsia, tem esse período, vem a notícia. Veio a notícia que é um câncer de mama, tudo aquilo desestrutura a paciente. E aí ela vai para o oncologista, ele vai dizer que ela precisa fazer quimioterapia, outra crise gigante. E aí ele vai encaminhar para a oncogenética, né? E aí isso vai ter outras repercussões. Então, o enfermeiro precisa estar atento, porque assim, tem pacientes, a gente tem experiências dos dois lados. Tem pessoas que falam, não, eu prefiro todas as pauladas de uma vez, porque eu quero chegar logo na figura possível, mais ampla possível. E outros precisam de um tempo para processar a informação. Então, a pessoa precisa de tempo, né? E cada um de nós tem um tempo diferente para reagir a notícias que não são positivas. Então, o enfermeiro tem esse olhar. Então, para além de saber o que é aconselhamento, as minúcias, que isso fica muito a cargo do especialista, os enfermeiros, no geral, em todas as áreas de atenção, têm todas essas questões que precisam ser consideradas, que eu acho importante a gente trazer aqui, e para que os próprios pacientes, as associações de pacientes, também batalhem pelo acesso ao aconselhamento. A gente sabe que existem gargalos mesmo nas operadoras, existem pacientes que precisam esperar, mesmo tendo um convênio, precisam esperar 4 meses por uma consulta, porque os serviços de aconselhamento não dão conta suficiente de toda a demanda, né? Então, isso também precisa ser colocado, da importância. E uma outra questão, aproveitando que a gente tem tempo, vem surgindo no Brasil os testes diretos ao consumidor.
O que é isso? É o paciente entrar num laboratório e fazer um teste genético. No laboratório, existem variações, mas explicando mais ou menos, eles oferecem a avaliação genética de risco de algumas doenças. E aí lá eles juntam várias coisas, câncer de mama, coração e tal. Esse teste não é tão fácil assim, existem várias limitações técnicas nesse teste, e a gente acredita muito, a gente tem tido essa experiência da diferença que faz o paciente, quando ele vai direto para o teste passado num aconselhamento pré, sem ter conversado com a equipe multi das limitações e das possíveis resultados, existe um preparo, e o paciente que passou pelo aconselhamento, que já criou um vínculo com a equipe da oncogenética, né, porque já os conhece, e depois vai passar. Então, a questão do teste direto ao consumidor, é lógico que eu acho que com o tempo isso vai ser cada vez mais difundido, mas tem todas essas questões que precisam ser consideradas, mas independentemente disso também pode existir o médico, o oncologista, o mastologista, porque todos eles podem pedir o teste, de pedir o teste direto, falando da importância, olha, eu vou fazer isso aqui, mas fica tranquila que não vai ser nada, porque a maior chance é de que você não tenha alteração genética, e não é o que a gente observa às vezes. E tudo isso tem um impacto emocional muito grande quando a pessoa recebe a informação que ela é portadora de uma alteração que aumenta o risco, e que essa alteração pode estar na família. Então, todos esses aspectos precisam ser pensados pela equipe como um todo, e o enfermeiro que tem esse olhar muito particular sobre o integral, né, a integralidade daquela pessoa. E também, Érica, é importante a gente lembrar que o aconselhamento genético ele acontece em diversas áreas, né, não só na área da oncologia. Então, nós encontramos aí várias outras áreas, né, a gente tem que ver aí o que é a nossa área de interesse, qual é a nossa área de interesse, para nós podermos estudar aquilo que é de nosso interesse. Então, no nosso caso, é a oncologia, né? Mas nós temos outras especialidades que trabalham com aconselhamento genético. Por exemplo, doenças raras, endócrino, eles estão desenvolvendo um trabalho muito grande em algumas doenças endocrinológicas, doenças autoimunes também. Então, a gente está tendo um crescimento muito grande, né? Então, isso é importante. Tem mais algumas perguntas também, né? Qual a doença oncológica mais comum que você encontra aí a questão do aconselhamento genético na hora de você encontrar um resultado? Desculpa, ativou o mudo. Você ter ali uma pessoa que realizou o teste genético, você ter que convocar a família, como que é o impacto para a família na hora de receber a notícia de algum familiar que deu positivo para ele também, só que ele ainda não desenvolveu o câncer? Então, qual é o impacto? O que vocês encontram, se vocês já se depararam com essa situação? O impacto, você diz, depois do teste? Eu não entendi. Depois disso, então, fez o teste, o paciente que tem o câncer fez o teste genético e foram convocados os familiares porque foi identificado de que pode haver aí alguém da família com um problema. E seria essa pergunta. Eu gosto muito desse tema, né, do impacto que causa todo o teste, porque são diversos, né, e depende muito de qual foi a iniciativa, né, o que levou a fazer o teste, né. Então, por isso que o início, né, desde o comecinho, a avaliação da família é muito importante, né. Então, se foi um teste que foi feito sem compreender qual era a função, né, muito bem do teste, a gente percebe que há impactos muito negativos no sentido de levar um fardo para a família, né, um risco maior, uma informação negativa.
e o que não é, né? A gente não costuma dizer que o resultado de um teste genético é bom ou ruim, não tem como classificar, porque depende de cada realidade e também do que a pessoa está vivenciando. Então, o que a gente vê na literatura e na realidade é que tem impacto tanto com um excesso de preocupação dos familiares em desenvolver um câncer, então eles ficam muito preocupados desde de quando vai realizar os exames de rastreamento, então tem um peso muito grande a realização de um exame de uma mamografia ou de uma ressonância, então sempre fico o ano todo esperando o resultado desses exames, porque tem um risco aumentado. Tem questões de pessoas que se sentem mais protegidas, porque estão fazendo mais exames, né, porque tem agora a informação, então elas se sentem protegidas. Poxa, agora eu já sei que eu tenho um risco maior, então estou mais protegida porque estou fazendo os exames. Tem pessoas que se afastam da família porque não tem mutação, enquanto as outras familiares tentam falar, eu não faço parte desse convívio, dessa realidade, a gente chama até de culpa do sobrevivente, então ele sai desse contexto porque ele não consegue entender o que é sentir ter um risco aumentado. Então a gente tem várias, quando envolve criança também, é algo que chama muito atenção, porque os familiares até brigam, você passou algo, né, e a gente não tem essa questão de culpa, né, a gente não pode ter isso, porque é algo que não tem uma escolha, né, para isso, quando você não sabe que se tem uma mutação e passa para a prole. Então, são vários os impactos que podem ser causados. Mas a gente costuma dizer que a informação é um privilégio, né? Então, quando a gente tem esse privilégio da informação, a gente já consegue escolher como fazer para o nosso futuro. Por isso que tem que ser muito bem trabalhado o pré-teste, né? Entender o porquê que está sendo feito. E a motivação, né? Às vezes a pessoa realmente já está esperando, fala, não, vim aqui porque se eu tiver algo eu quero me prevenir, ou se ela está lá, mas ela não entendeu ainda por que ela veio. Então é muito importante, eu vejo dessa forma, que o impacto vai ser relacionado com a motivação da realização do teste e também pelas próprias crenças. A gente vê que a religiosidade está envolvida, né, nas questões de crença, a gente vê que as questões culturais, tudo isso pode envolver um pouco as questões do impacto. Por isso que essa avaliação é muito ampla, né, engloba muitos fatores. E, assim, todos os aspectos, né, psicossociais, espirituais, eles estão interessados, né, isso é importante. Nós temos mais 2 perguntas e aí nós vamos precisar encerrar, porque a gente tem um outro simpósio a seguir, tá? Uma delas como essa área nova para a enfermagem, como o profissional da saúde pode se especializar e trabalhar nessa área? Olha só que interessante. Vamos lá, sociedade. Na verdade, nós temos enfermeiros no Brasil que atuam no aconselhamento genético desde 1985. E outros há 20 anos, né, como é o meu caso, mas eram muito poucos, né, então, porque a gente tinha poucos serviços e os serviços de genética eram centrados no médico, né, e aí, obviamente, principalmente na oncogenética, é que você teve essa ampliação da equipe multi, porque já era um contexto um pouquinho diferente. Como eu falei, a gente tem a Sociedade Brasileira de Enfermagem em Genética e Genômica. O site é sbegg.org. Nós temos um Instagram e o Twitter. E lá a gente tem a divulgação de atividades. Hoje, por exemplo, a gente tem um webinar gratuito sobre a atuação do enfermeiro, o projeto Genomas Raros, que é um projeto do PROAD, do Ministério da Saúde, e essa parte vai ser feita pelo Einstein. Então, a gente tem essa fonte, né? Em oncologia também, a gente tem uma outra fonte interessante, que é o Grupo de Estudos de Tumores Hereditários, que é o GET. O site do GET é geth.org.br, e o GET, você
pode assistir às reuniões científicas como profissional da saúde gratuitamente. As reuniões acontecem a cada 15 dias. Nessa sexta-feira, dia 24, a gente tem discussão de casos clínicos. A Natália vai apresentar algum dos casos em conjunto. O GET hoje ele é da América do Sul, então tem a Nath e tem uma bióloga que é acho que é Colômbia, ou é Chile, agora eu já esqueci o país. Então ele não é um grupo brasileiro, mas é um grupo que surgiu, né, aqui no Brasil. Então essas são fontes interessantes que estão em português, porque também tem esse outro problema. Em relação à especialização, estão surgindo cursos de especialização em enfermagem, genética e genômica. Como eu mencionei, nós estamos na discussão da residência, então, a partir de 22, acredito que tenhamos as residências em genética e genômica e aconselhamento genético. Essa divisão foi uma opção que o Ministério teve, mas a gente sabe que o aconselhamento genético é uma das possibilidades de atuação do enfermeiro especialista em genética e genômica. Essa é a visão da sociedade. Porque ele pode atuar, como a Heloísa falou, em doenças raras, na terapia de difusão, trabalhando com doenças autoimunes, trabalhando na indústria. Então, tem uma possibilidade aí de atuação e até no laboratório. A sociedade também está, nesse momento, numa discussão com o COFEM para regulamentar as atividades que constam do especialista. Então, a gente tem algumas especializações surgindo, fiquem de olho principalmente na sociedade, porque a sociedade é que divulga esses cursos e coloca essas questões. Então, a gente está surgindo. E eu acho que uma coisa importante que eu queria só frisar, para não me estender muito, que é uma discussão que a gente sempre tem. Qual é a maior deficiência dos enfermeiros em relação ao aconselhamento genético? É a parte da genética. Não é a parte do relacionamento, porque o relacionamento terapêutico ele é igual para qualquer ação do enfermeiro. O aconselhamento é um ato educativo, e educação é um dos nossos pilares em relação ao enfermeiro. Então, quando você vai estudar, foque na parte da doença que você está estudando e das alterações genéticas, porque a parte da comunicação, como que você levanta a história, tudo isso são coisas básicas para o enfermeiro. Então, essa é até uma das nossas bandeiras. As pessoas, né, das outras áreas querem regular o que a gente vai estudar, mas eu sempre falo, mas sobre gente, né, contato com o paciente, contato com a família, é o nosso forte. O que balança um pouco realmente é a questão da própria genética, do conhecimento específico, e esse a gente também consegue correr atrás. Maravilha, Érica, muito obrigada mesmo. Que bom que temos aí na sala profissionais que estão interessados, hein? Aí sim. E qualquer coisa, na apresentação, como ela vai ficar gravada, aparece lá o contato da Érica, da Natália, vocês podem também entrar em contato para ver essa questão desses cursos, né, que são importantíssimos aí para vocês fazerem. Até eu já falei para a Érica que eu tenho interesse, mas é que é tanta coisa que tem na cabeça da gente, né, que fica um pouco mais difícil, mas independente de qualquer coisa, é importante, né, nós estarmos sempre atualizados aí. E o interesse, né, do simpósio de enfermagem esse ano foi trazer para vocês um pouco mais de perto, né, a questão de quais são as outras áreas que o enfermeiro atua, né? Então, o enfermeiro ele não está restrito só à atenção primária, UBS e hospital, ele está ali num campo muito amplo. E para vocês verem, a gente tem aí o pontapé inicial na nossa graduação, né? E aí a gente começa a ir procurando os caminhos que melhor nos deixam confortáveis para podermos exercer as nossas profissões, né? Então, são destaques aí. A Érica é uma profissional a Érica e a Natália são profissionais que estão trabalhando há um determinado tempo já, né, na área, e são super abertas a essas colocações. Então, eu gostaria de agradecer novamente, Érica, Natália, muito obrigada pela participação de vocês.
E obrigada. Obrigado pela participação de todos aqui, pelos elogios, e tem pessoas aqui que conhecem Érica, que conhecem Natália, que colocaram aqui as observações no chat, que me conhecem e que sabem do nosso trabalho, tá bom? Obrigada, gente. Tudo bom? Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.